Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula agora é sobre adição e subtração de frações algébricas, tá? E antes da gente começar a fazer com as frações algébricas, eu vou explicar, tá? Ou aliás, só vou relembrar com vocês como faz adição e subtração com frações. Primeira coisa, a gente não soma nem subtrai frações com denominadores diferentes, tá? Os denominadores têm que estar sempre iguais para poder somar ou subtrair os numeradores. Quando eles são diferentes, eu preciso deixar eles iguais. E é aí que entra o mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, o MMC, ok? Então, a gente faz o MMC porque eu vou procurar múltiplos de 9, de 6 e de 2, tá? Que seja comum aos 3, tá bom? Então, vamos lá. Tirando o mínimo de 9, 6 e 2, vou fazer aqui no cantinho. 9, 6 e 2, a gente coloca a barrinha por 2. 9, 3, 1. Por 3, fica 3, 1, 1. Por 3, 1, 1, 1. E acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum de 9, 6 e 2 é 18. Então, o que a gente faz? Tá? Vou colocar aqui um traço da fração, vou colocar o 18 aqui embaixo, que vai ser o meu novo denominador. Depois que eu faço isso, eu divido pelo número que está embaixo, multiplico pelo que está de cima, tá? Por quê? Se eu estou mudando os números de baixo, eu preciso mudar os de cima. Então, a gente usa a regrinha, divide, depois multiplica. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 8, 16. Menos 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 2, 9. Vezes 1, 9. Então, agora, conservo o denominador e vou somar os numeradores. 16 menos 15 fica 1. 1 mais 9, 10. E aí, no final, eu tenho que simplificar. Então, os dois são pares, vou simplificar por 2. Então, eu tenho 5 nonos. Então, tá aqui a minha soma das frações, tá? Quando eu tenho frações algébricas, eu faço a mesma coisa, tá? O que vai mudar? Que agora eu tenho variáveis, eu tenho polinômios no denominador e eu posso ter no numerador também, tá? Mas a ideia é a mesma. Tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, reduz os termos semelhantes, depois simplifica, ok? Então, vamos lá. Primeira operação aqui, ó. Eu tenho o 2m, m ao quadrado e o 2. Então, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum desses três denominadores, tá? Aqui no canal já tem um vídeo só sobre isso, tá? Só ensinando a fazer o mínimo múltiplo comum de monômios, que é esse caso, e de polinômios, que é o que a gente vai ver logo aqui, ok? Então, qualquer coisa, assiste o vídeo pra gente continuar. Então, mínimo de 2m de m ao quadrado e 2 é o seguinte, a gente tira o mínimo dos números, então o mínimo de 2 e 2 é 2, e eu pego a letra com o maior expoente, tá? Então, eu tenho mm, é a mesma letra, e eu pego o expoente maior, que é o quadrado. Agora, eu vou dividir pelos números que estão embaixo, multiplicar pelo de cima. 2m ao quadrado dividido por 2m é m. m vezes 1, m. Mais 2m ao quadrado dividido por m ao quadrado, vai sobrar só o 2. Vezes 1 que está lá em cima, 2. Menos 2m ao quadrado dividido por 2, fica m ao quadrado. m ao quadrado vezes 1, m ao quadrado, tá? Então, peguei o MMC, dividi pelos que estão embaixo, multipliquei pelos de cima. Agora, eu tenho que reduzir. Eu só posso reduzir os que têm a mesma letra, tá? Então, o m, eu só posso juntar com o que tem m e com o expoente 1. Esse m ao quadrado eu não posso juntar com esse que tem o m, são diferentes, tá? E o 2 nem tem letra, então não tem como reduzir os termos aqui em cima, então acabou aqui, tá? No exemplo de baixo, o que acontece? Eu tenho adição e subtração nos numeradores, tá? Então, sempre que aparecer essas adições e subtrações no numerador de frações, uma dica importantíssima, coloca parêntese. Antes de fazer qualquer coisa, coloca parêntese nessa adição e nessa subtração aqui, tá
bom? Então, x mais a dentro do parêntese e a menos x dentro de outro parêntese, ok? Agora, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum de x e a. Como são letras diferentes, eu só vou juntar as duas, fica x ou xa. Agora, eu divido pelo número que está embaixo, multiplico pelo número que está em cima. Ax dividido por x sobra a. É como se eu cancelasse esse x com esse, vai sobrar só o a. Então, é a que vai multiplicar quem? O meu parêntese, que está lá em cima. Então, eu escrevo a, que multiplica o meu parêntese, que é x mais a. Menos, tá aqui o menos, coloco ele aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ax dividido por a é x. X que multiplica quem? O parêntese que está aqui em cima, tá? Então, quando a gente coloca o parêntese, fica mais fácil de entender, certo? Então, ax dividido por a sobra o x. X que vai multiplicar o meu parêntese. Então, x e o parêntese, certo? Agora, é só fazer distributiva. A vezes x, ax. A vezes mais a ao quadrado. De cá, a mesma coisa. Só que agora, ó, é menos x que eu tenho que multiplicar. Então, menos x vezes a menos ax. Menos x vezes menos x, aí menos vezes menos fica mais x vezes x ao quadrado. E conservo a x embaixo. Agora, vamos reduzir os termos semelhantes aqui em cima, tá? Vamos olhar os que têm a mesma letra. Então, ó, eu tenho ax e eu tenho menos ax. Eles são opostos, tá vendo? Aqui, como não aparece sinal, é mais e aqui é menos. Quando não aparecem números, pessoal, é como se tivesse um 1 aqui, viu? E aí, o que eu tenho? Mais 1, menos 1, tá? Você tem 1 e teve 1, então ficou 0. Então, eu posso simplesmente cancelar os dois, porque os sinais são opostos, tá? Se for o mesmo sinal, a gente tem que juntar. Aqui, como um é positivo e o outro negativo, a gente pode cancelar. Então, o que sobrou? Em cima, sobrou a ao quadrado mais x ao quadrado. E embaixo, sobrou ax, tá? Depois de simplificar, eu ainda preciso verificar aqui se não tem como fatorar, tá? Então, a ao quadrado mais x ao quadrado não tem fator comum. E só seria a diferença de 2 quadrados se aqui fosse um menos, tá? Como é mais, eu não consigo fatorar. E se você ainda tem dúvidas em fatoração, vai lá e assiste os vídeos, tá? Tem 2 vídeos explicando passo a passo todos os casos de fatoração, como identificar cada um e como resolver, ok? Então, vamos lá. Então, não tem como fatorar em cima, eu não posso, tá? Simplificar esse A com esse, não posso cortar esses dois, porque tem um sinal de mais aqui, tá? Então, para simplificar, também tem um vídeo aqui já no canal sobre simplificação de frações algébricas. Então, dá uma olhadinha nele também, tá? Então, não tem como simplificar, acabou aqui, ok? Agora, no último exemplo aqui, dessa primeira parte, eu já tenho expressões, ou seja, polinômios, no denominador, tá? E no denominador, eu não vou colocar parêntese de primeira mão, não. Antes de colocar o parêntese, como eu fiz no de cima, eu preciso verificar a fatoração. Então, apareceu no denominador, primeira coisa, tem como fatorar? Se não tiver como fatorar, que é a segunda coisa, coloca parêntese nele, ok? Então, vamos lá. Então, x mais 1, não tem como fatorar, tá? Não tem nada comum, não tem o sinal de menos aqui no meio, então não tem como fatorar, coloca um parêntese. X menos 1, tem como fatorar? Também não. Por quê? Não tem fator comum, eu tenho a diferença agora, mas eu não tenho a raiz de x. Se fosse x ao quadrado, teria como fatorar. Como é só o x, não tem como. Então, eu vou colocar parêntese. E agora, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum de x mais 1 e x menos 1, tá? Então, como são 2 parênteses diferentes, os dois vão para a minha resposta aqui. Ou seja, os dois vão virar o meu mínimo múltiplo comum. Certo? Faço a mesma coisa agora. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, x mais 1 vezes x menos 1
dividido por x mais 1, o que vai dar isso? Vamos ali no cantinho que eu vou explicar para vocês. Então, divisão. Então, é como se você tivesse isso aqui, ó. X mais 1, que multiplica x menos 1, dividido, tá? Vou colocar em forma de fração, por x mais 1. Então, vamos lá, ó. X mais 1 vezes x menos 1, tá aqui. Dividido por x mais 1, que é o que eu tenho que dividir. Quando você divide em forma de fração e as adições e subtrações estão dentro do parêntese, a gente tira o parêntese inteiro. Então, eu tiro esse parêntese com esse, sobrou só o parêntese x menos 1, tá? Que esse parêntese x menos 1, que é o resultado da divisão, eu vou multiplicar por 2c. Então, ou eu escrevo o parêntese primeiro, ou eu começo com o 2c. Então, vai ficar 2c, que vai multiplicar o parêntese que sobrou ali, que é o x menos 1. Mas, vou fazer a mesma coisa de cá. Então, ó, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Então, ó, é como se eu cancelasse esse com esse. Então, cancelando esses dois, quem vai sobrar? O x mais 1. E é o x mais 1 que eu vou multiplicar pelo c. Então, fica c que multiplica x mais 1. Ah, outra coisa importantíssima, meninos, quando a gente está somando frações, a gente nunca cancela o denominador, viu? A gente só pode vir aqui cancelar o denominador quando eu tenho a equação. Aqui eu não tenho, então eu tenho que levar o meu denominador até o final, tá bom? Então, agora vamos fazer distributivo. 2c vezes x fica 2cx. 2c vezes menos 1, menos 2c. Mais c vezes x, mais cx. Mais c vezes mais 1, mais c. O denominador, x mais 1, x menos 1, eu vou conservar, tá? Deixa eu quebrar um pouquinho. Depois que eu tirei o mínimo, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, fiz a distributiva, eu vou reduzir os termos semelhantes. Então, vamos lá. Eu tenho 2cx e eu tenho mais cx. Ó, tem a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Então, aqui é 2, aqui tem umzinho escondido. Então, 2 mais 1 vai ficar 3cx. Agora, eu tenho menos 2c mais c. Então, aqui, ó, tem umzinho de novo. Então, agora eu tenho menos 2 mais 1. Então, agora, os sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é menos, porque o 2c é maior, e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, fica menos 1c ou simplesmente o c. Dividido por x mais 1, que multiplica x menos 1. Então, reduzir os termos semelhantes, agora eu preciso tentar fatorar, tá? Então, fatorando aqui, ó, de cara eu já vejo que aqui tem um c e aqui tem outro c. Então, meu fator comum é c. 3cx dividido por c sobra 3x, menos c dividido por c fica 1. Embaixo, continuo com x mais 1 e x menos 1. Como os parênteses são diferentes, acabou aqui, tá? Vamos lá, mais alguns exemplos aqui para vocês de adição. Então, tenho mais esses dois aqui. Então, o que eu falei para vocês, se aparecer o polinômio no denominador, vê se tem como fatorar. Se tiver como fatorar, fatora. Se não tiver como, coloca de parêntese. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 9. Então, ó, x ao quadrado tem raiz e o 9 também. Então, isso aqui eu vou fatorar. Então, vou copiar a primeira aqui de novo, vou conservar o 2x que está em cima e vou fatorar. Diferença de dois quadrados. Um parêntese positivo, um parêntese negativo. Raiz de x ao quadrado, x, raiz de 9, 3. Então, x mais 3, x menos 3. Então, tá aqui a primeira fração. Vou colocar um menos. Vamos olhar aqui agora o x mais 3. X mais 3 não tem como fatorar. O 3 não tem raiz, o x também não, e não tem nenhum fator comum. Então, eu só vou colocar ele entre parênteses. Então, fica x mais 3. Em cima, continuo com o 7. Depois que eu fatorei, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Como eu só tenho parênteses, ó, x mais 3, x menos 3 e o x mais 3, tá? Eu vou pegar os parênteses que são diferentes. Embora aqui tá repetindo, eu não preciso colocar ele duas vezes aqui no MMC. Eu coloco só uma vez.
Então, aqui fica só x mais 3, x menos 3. Então, eu peguei um positivo, tá? E um negativo, e é o mínimo múltiplo comum. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, x mais 3 vezes x menos 3 dividido por x mais 3, x menos 3, ó, são iguais. Quando eu divido coisas iguais, a resposta é 1. 1 vezes 2x, 2x. Menos 7. Então, x mais 3 vezes x menos 3 dividido por x mais 3. Cancela os 2x mais 3, vai sobrar só x menos 3, que multiplica o 7. Então, 7 que multiplica x menos 3. Agora, eu vou fazer distributiva aqui em cima. Vou continuar aqui, ó. Então, 2x conserva. Menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes menos 3. Menos vezes menos mais. 7 vezes 3, 21. Continuo com o x mais 3 e o x menos 3. Reduzindo os termos semelhantes. 2x menos 7x, então é 2 menos 7, fica menos 5x. O 21 é um único número, tá? Deixa eu circular aqui. Eu continuo com mais 21. E o denominador continua. X mais 3, x menos 3. Não tenho fator comum aqui em cima e nem tenho diferença de 2 quadrados. Então, não tem como fatorar, então acaba aqui. E o último exemplo, da mesma maneira que eu fiz aqui em cima. Vou olhar os denominadores, o que eu consegui fatorar eu fatoro, o que não consegui eu coloco entre parênteses. Então, x mais 1, eu já vi que não tem como fatorar, coloco parêntese. X menos 1, também não tem como fatorar, coloco parêntese. X ao quadrado menos 1, agora eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Então, eu tenho a raiz de x ao quadrado e eu tenho a raiz de 1. Então, aqui, ó, eu também preciso fatorar, tá? Então, vamos lá. Vou copiar a primeira fração aqui. X mais 1, entre parênteses, o menos, o 1, vou colocar o x menos 1 entre parênteses, mais, vou conservar o 2x que está em cima, e aqui embaixo eu vou fatorar. X ao quadrado menos 1, diferença de 2 quadrados. Um parêntese positivo, um parêntese negativo. Raiz de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica x mais 1 e x menos 1. Tirando o mínimo múltiplo comum, ó, de novo, ó, o x mais 1 repete aqui e o x menos 1 repete aqui. Mas eu não preciso colocar ele duas vezes. Se ele está repetindo, eu só copio um de cada. Então, x mais 1 que multiplica x menos 1. Agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1, ó, esses dois dividido por esse, é como se eu tirasse esse positivo com esse positivo, sobrou o negativo. Então, é x menos 1 que multiplica o 1, tá? Eu vou escrever aqui o 1 que multiplica x menos 1, tá? E já explico para vocês o porquê. Menos, vou fazer a mesma coisa com a segunda. X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, vai sobrar x mais 1. Vezes o 1 aqui em cima. Então, 1 de novo, vezes x mais 1. E por que eu estou colocando 1? Nesse primeiro parêntese, nem vai fazer tanta diferença, mas quando você chega aqui, na verdade, não é o 1 que vai multiplicar o seu parêntese, e sim menos 1. Então, esse menos vai fazer toda a diferença. E se você não coloca o menos 1 multiplicando o seu parêntese, sua continha toda vai dar errada. Então, não custa nada colocar o 1 que multiplica o parêntese, tá? O número não vai mudar, mas o sinal pode ser que mude. E se o sinal muda, toda a resolução muda, tá bom? Então, muito cuidado aí com esse sinal de menos. E continuando, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1 vezes x menos 1 é 1, são iguais. Vezes 2x, fica só o 2x. Agora, vamos fazer a distributiva lá em cima. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 1, menos 1. Agora, ó, menos 1 vezes x, fica menos x. Menos 1 vezes mais 1, fica menos 1. Então, tá vendo que aqui era x mais 1, agora aqui eu tenho x menos 1. O sinal muda, tá? Mais 2x. E eu vou conservar o meu x mais 1, que multiplica x menos 1, que é o meu denominador. Vamos reduzir agora os termos semelhantes aqui em cima. Então, vamos olhar todos que têm o x. Então, eu tenho x menos x.
Então, aqui é positivo, aqui é negativo, então eu posso cancelar. Então, sobrou quem? O 2x. Os números menos 1, os dois são negativos, então eu não vou cancelar, viu? Os dois negativos a gente soma. Então, continua negativo, menos 2. Conserva o sinal e soma. Embaixo vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 1. Então, depois que eu simplifiquei, eu preciso tentar fatorar. E só de olhar aqui, ó, eu tenho 2 aqui e tenho 2 de cá. Então, eu tenho um fator comum, que é o 2. 2x dividido por 2, x menos, tá? Preciso dividir os dois termos. 2 dividido por 2 fica 1. Isso tudo dividido por x mais 1 por x menos 1. Como a minha adição e subtração está dentro do parêntese, nada me impede de tirar esse parêntese com esse de cá, os dois iguais, tá? Então, em cima sobrou 2, embaixo sobrou x mais 1. E aí, acabou, tá? O exercício, viu? Então, aqui, tentei explicar para vocês detalhadamente como fazer adição e subtração de frações algébricas, tá? Tirar o MMC, assiste o vídeo, lá eu explico direitinho como tirar o mínimo. Fatoração, também tem vídeo sobre fatoração, tá? Então, tá aí o conteúdo de adição e subtração e no próximo vídeo a multiplicação. Obrigada!